Dois assuntos no vídeo de hoje. Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho com o resultado nacional do setor de serviços, uma queda de 0,3% em novembro frente ao mesmo período de 2022, e isso efetivamente coloca o setor em recessão. O segundo assunto diz respeito ao Ministério da Fazenda. Em primeiro lugar, o nosso amigo, o ministro Fernando Haddad, habitué aqui do Fora de Curva, ele insiste que o país tem que manter disciplina fiscal, mesmo que seja por aumento de impostos, e fechar esse ano fiscal, 2024, com déficit zero, conforme acordo feito com o Congresso Nacional no final de 2022 e início de 2023. Porém, a sua equipe de burocratas elabora relatórios e nesses papéis que eles divulgam à população, depois a gente vai ver, consta que em 2024 nós teremos um fechamento com um rombo enorme. Vamos tratar disso no vídeo também. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, sendo bem direto, o IBGE divulgou hoje o resultado do setor de serviços brasileiro, lembrando que esse setor ele abarca a maior parte das atividades econômicas, mais de 60% do emprego, em torno de 66% a 68% do PIB nacional, e o resultado, mais uma vez, pelo terceiro mês consecutivo, foi negativo. Uma queda de 0,3%, como eu falei, em novembro de 2023, frente ao mesmo período do ano anterior. Gente, isso é uma coisa, o gráfico já está mostrando aí, é uma questão muito séria. Olhem só, nem precisa ver os numerozinhos ali que eu coloquei, mas as cores do gráfico, vermelho é negativo e azul positivo. Vamos ver a predominância das cores azuladas nas barras, que correspondem a nada mais, nada menos 30 meses de crescimento consecutivo entre março de 2021 e agosto de 2023. Nós podemos afirmar, sim, que há 3 anos atrás o país estava vivendo a sua recuperação frente ao período de pandemia. Já faz 4 anos que a gente ficou completamente isolado socialmente. Lembram disso ou já esqueceram? Mas a questão é a seguinte, a partir da recuperação do isolamento social, o setor não parou de crescer até algum tempinho atrás. Sim, começou a desacelerar de uma maneira muito contundente a partir de março do ano passado, fechando em agosto com o último dado positivo e depois embarcou numa queda. E embarcou numa queda o maior setor, como eu falei também, de atividade econômica do Brasil. E isso significa várias coisas além do próprio setor. Isso nos dá a ideia de que a economia brasileira, no seu total, ela já está há algum tempo, e esses dados comprovam isso, patinando. Vamos lembrar que setor industrial tira a parte extrativa mineral e analisa apenas a indústria de transformação, que é realmente importante para gerar valor agregado, gerar emprego, bastante emprego e renda no país, está em queda. Comércio varejista até tem um crescimento no volume de vendas às custas de uma forte retração do faturamento das empresas, o que dá praticamente no mesmo, e amanhã nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas efetivamente nós não podemos falar muito além do que essa licitação reflete sim os resultados mensais, sempre comparados com o mesmo período do ano anterior do setor de serviços, e com os últimos 3 meses em queda, nós já podemos definir que estamos em recessão setorial. Só tem uma coisa estranha, lógico que como comércio varejista, como indústria, os serviços também são segmentados em grupos de atividade empresarial. E eu quero rapidamente analisar uma a uma com vocês. Olha só, o geral, como nós já comentamos, foi uma queda de 0,3% em novembro de 2023 frente a novembro de 2022. O primeiro grande grupo desse setor são serviços prestados à família, alta de 5,4%, envolvendo basicamente hotelaria e alimentação. Alimentação, restaurantes, eu até entendo, mas alojamento, guardem isso, significa basicamente hotelaria. E hotelaria tem uma alta correlação com a questão de transportes intermunicipais e interestaduais. E aí depois eu vou querer analisar esse item especificamente. Mas, enfim, crescimento total de 5,4%. Lembrando que o resultado geral foi uma queda de 0,3%. Depois, serviços de informação e comunicação, queda de 0,4%, muito próximo da média de 0,3%. Nada a comentar, isso envolve
telecomunicações, tecnologia da informação, audiovisuais, outras coisinhas assim. Audiovisuais que teve uma queda bastante significativa de 10,9%. O terceiro grupo é serviços profissionais administrativos e complementares, crescimento de 4,4%. Com destaque a serviços chamados técnicos profissionais, administrativos, aluguéis não imobiliários, coisas do gênero. Em quarto lugar está o gênero de transportes, com retração aí sim de 3,7%. Aí eu quero destacar o seguinte: transporte de passageiros rodoviário, queda de 6,7% e aéreo 14,7%. Vamos ser coerentes, gente. Eu comentei com vocês que a parte de hotelaria tinha tido um crescimento robusto. Vamos relembrar quanto? Foi de 4,8%. Então as pessoas estão se hospedando mais em hotéis, Airbnb ou qualquer coisa, estão se alojando mais, ao mesmo tempo em que transporte rodoviário de passageiros caiu 6,7% e transporte aéreo 14%. E aí eu pergunto, como é que os meios de hospedagem crescem enquanto os meios de transporte que levam essas pessoas ao destino caíram? Eu não entendi muito bem, acho que o IBGE sim tem que revisar um pouco mais meticulosamente essa metodologia do setor de serviços. E finalmente os outros serviços, que é o que não se enquadra no que eu falei, registrou alta de 3,3%, com destaque para atividades imobiliárias com crescimento de 15,5%. Só rememorando, gente, olha só. Total dos serviços de novembro de 2023 para novembro de 2022, queda de 0,3%. Registrou alta de 5,4% serviços prestados à família, queda de apenas 0,4% serviços de informação e comunicação, expansão de 4,4% dos serviços profissionais, transportes retração de 3,7% e outros serviços aumento de 3,3%. Em resumo, esse valor negativo do total de serviços, ele, pelo jeito, está completamente comprometido com o setor de transportes. Parece que o deslocamento das pessoas é a atividade econômica mais predominante. Eu não tenho realmente os ponderadores dessa pesquisa do IBGE, mas no momento em que a maior parte dos gêneros que compõem o setor de serviços estão em crescimento, e crescimento normalmente bastante vigoroso, apenas um se deslocando um pouco abaixo da linha padrão, que é o setor de transportes, vai determinar uma queda total. Então, eu digo o seguinte, ou eles estão calculando os serviços de uma forma meio estranha, ou efetivamente esses dados, eles não tão precisos, não posso dizer que estão errados, porque eu poderia ser processados, mas talvez tenha que melhorar um pouquinho a precisão, concordam comigo? E gente, agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, mas antes disso não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para o canal para quem não é registrado aqui nas nossas bases. Mas aí depois dessa propaganda, vamos lembrar da virada do ano. Ontem foi dia 15 de janeiro, então completamos de uma maneira um tanto rápida 1/24 do total do tempo a percorrer de 2024. E aí, na virada do ano, algumas pessoas, várias, não se escrevem aquelas resoluções. Eu, pessoalmente, fui muito pressionado para me livrar de umas 2 arrobas de peso corporal. Mas eu já esqueci isso, confesso que esqueci, eu nem levei a sério toda essa questão. Eu pergunto, vocês se lembram se tomaram alguma resolução, tipo, esse ano eu vou fazer tal coisa, outra coisa? Vocês se lembram o que eram? Bom, se não lembram, vão refrescar a memória ou deixem esquecido mesmo. Mas, quando a gente trata de contas públicas, as resoluções do ano anterior para o seguinte são realmente coisas importantíssimas porque envolve o orçamento do exercício de 2024, como no nosso caso. E aí, o que nós tínhamos? Já foi várias vezes colocado aqui no Fora de Curva, até com simpatia por este que vos fala, o posicionamento do ministro Fernando Haddad de manter, de garantir o equilíbrio fiscal, déficit primário zero, em 2024. Ele fala muito em aumentar a arrecadação de impostos e realmente é um pouco ou muito relapso no controle da despesa, mas pelo menos ele vem propugnando o equilíbrio das contas públicas. Será que ele mesmo acredita nessa conversa? Olha,
Eu dou crédito às pessoas que fazem uma afirmativa. Até posso não acreditar muito, mas tem que dar o crédito e, evidentemente, no momento que eles caem em contradição ou não cumprem as suas promessas, eu vou lá e cobro. E agora eu vou cobrar. Por que eu vou cobrar logo no início de 2024? Simplesmente porque um órgão importantíssimo do Ministério da Fazenda, que é a Secretaria de Política Econômica, projetou que ao final de 2024 o próprio governo federal vai encerrar o ano com um rombo, um déficit primário da ordem de 86,14 bilhões de reais. Espera aí, o chefe da pasta diz, não, nós vamos finalizar o ano no 0 a 0. E aí vem a Secretaria de Política Econômica e falou, não, vai ser um rombo de 86 bilhões de bagarotes. Cadê a coerência disso? É lógico que a Secretaria faça as projeções em cima de dados objetivos, pelo menos com projeções de alguma clareza, abstraindo sim a intenção política do chefe da pasta. Só que a distância entre um e o outro está muito grande, gente. Haddad insiste que esse equilíbrio fiscal vai vir através do aumento da arrecadação, está negociando com o presidente do Senado alguma proposta de reoneração novamente da folha de pagamento ou compensação por outros tributos. A fúria fiscal está muito grande. Enquanto isso, nós observamos, através da consolidação de despesa pública de novembro do ano passado, um aumento de 20% do dinheiro gasto em relação ao mesmo período de 2022. Gente, planejamento tem que ser feito com seriedade. A Fazenda ela é feita para arrecadar. Se esse ministério quer projetar um rombo fiscal, ele está planejando também que seria a pasta da ex-candidata à presidência da República, Simone Tebet. E ela não se pronunciou sobre isso. Será que ela imagina também um equilíbrio fiscal ou está trabalhando, está querendo pisar fundo no acelerador, aceitando o aumento da despesa? E a realidade é que a receita, mesmo aumentando o imposto, não vai subir muito, porque a economia brasileira está estagnada e vai piorar ainda mais com alíquotas tributárias mais elevadas. Então, nós temos uma incoerência no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, em resumo, no governo como um todo, com relação à execução fiscal de agora 2024. A meu ver, isso significa o quê? Que o rombo não vai ser de 86 bilhões de reais, vai ser muito maior, e eu nem posso ter condições de pensar nisso no momento, porque para fazer um trabalho desses eu tenho que ter o orçamento muito bem detalhado e as reais intenções dos nossos políticos, ainda mais em ano eleitoral. Quanta grana, por exemplo, vai ser solta a título de emendas parlamentares ou secretas para a Câmara dos Deputados do Senado Federal? Como vai ser o repasse via Programa de Aceleração de Crescimento de dinheiro para os municípios, onde o governo federal tem mais interesse de reeleição? Gente, 2024 tende a ser uma gastança. Esses dados, tanto déficit zero como esse rombinho, eu vou chamar assim porque deve ser muito maior, de 86 bilhões de reais, vão ficar para a narrativa de uma história de início de ano muito mal contada. E lamentavelmente mal contada, porque o prejuízo vem aí. Se não vai ser um aumento futuro maior ainda de impostos, nós vamos herdar logo uma inflação crescente. E são dois aspectos muito negativos que nós corremos o risco de estar encarando no decorrer desse ano. Os assuntos de hoje eram esses, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E relembrando, se gostaram, deixem o like, o compartilhamento e a inscrição no canal. Pessoal, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!